Começando agora para o Preparatório Diamantinense, a nossa aula de interpretação. Bora! Nós estamos, então, na matéria da frente B6, nossa aula 7 de interpretação. O material eu já coloquei lá no meu Bernoulli, coloquei até a mais o que a gente vai avançar, porque eu já preparei essas aulas. Vamos continuar, então, o que vemos a semana passada. Lembrando também que o vídeo da semana passada, no qual nós começamos a ver esta matéria, ler para não cair na rede, ou seja, não cair nos equívocos da internet, está lá na playlist do meu canal no YouTube, Toca da Leitura. Eu coloquei o link também no meu Bernoulli para vocês verem. Nós começamos entendendo, então, a atuação da fake news em atrapalhar o estudante, como que pode aparecer para nós. E agora nós iremos ver pós-verdade. Após a era da pós-verdade, nós entendemos através da obra Desonestidade e Enganação na Vida Contemporânea, de Ralph Keyes. Nós temos, então, a pós-verdade, ela é definida como uma distorção deliberada da realidade. Em outras palavras, entendemos que a pós-verdade é a manipulação de crenças, de emoções, com o objetivo de influenciar a opinião pública e as atitudes das pessoas. Ou seja, a pós-verdade, obviamente, ela anda ali em igualdade com a fake news. Atenção com isto. A pós-verdade refere-se ao uso emocional para desencadear as emoções das pessoas e, desta forma, mudar seus pensamentos de maneira a camuflar os fatos, a encobrir, a esconder o que realmente acontece. O ambiente mais propício e mais conhecido para a pós-verdade tem sido o ambiente da política, onde nós vemos que o político às vezes fala uma coisa e faz outra, diz que aconteceu de tal forma, quando nós sabemos que aconteceu de outra. Tem um grande documentário das eleições da década de 90, do Collor e do Lula, que exemplifica bem esse elemento da pós-verdade. É por isso que alguns termos surgem como discussões populistas, né? Ou fake news, que são utilizadas no ambiente da pós-verdade, nesse clima, nessa atmosfera. A pós-verdade é algo muito contemporâneo, no sentido de que ela traz uma visão do que seria a verdade, a realidade, o certo, o correto, quando, na verdade, ela está camuflando a verdadeira verdade. Nós vemos isso em sistemas políticos, em governos, em jornais, em vários caminhos, né? Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo do Leandro Carnal. Leandro Carnal é, assim, um expoente para nos tratar sobre isso. Um videozinho curtinho, mas ele tem um maior Qual é a sua na internet. Prestem atenção, por favor. visão sobre o papel das redes sociais hoje no pensamento da sociedade, na capacidade de autorreflexão da sociedade sobre suas problemáticas sociais e, sobretudo, política? Como é que as redes sociais ajudam ou prejudicam o processo político numa sociedade como a nossa hoje? A questão é que toda técnica ela é em si neutra. O martelo serve para pregar e serve para assassinar alguém. Nenhuma técnica é boa ou ruim em si. A fofoca é uma característica humana. Ela é citada na Bíblia, ela é citada nas grandes obras da literatura. O problema, talvez atual, é que a rede social, ao fazer a detração, que é a palavra bonita para fofoca, né? Fofoca é uma palavra de origem africana, detração é latina. Ao fazer a detração, nós estamos perdendo, inclusive, o nexo com a autoria, porque eu posso usar um avatar falso. Ninguém sabe que é o detrator. Exatamente. O detrator desaparece, eu jogo as calúnias ao vento, surge o conceito tão popular hoje de pós-verdade, que está sendo confundido com mentira. Quando se diz que o Trump, na sua campanha, acusou Obama de não ter nascido nos Estados Unidos, isso não é pós-verdade, isso é calúnia política, prevista por Maquiavel. Ou seja, o Trump está usando calúnia política contra um adversário ou contra a candidata de um adversário. Pós-verdade é um pouquinho mais complexo do que a mentira simples, porque a pós-verdade pressupõe
que eu perca a necessidade, o nexo e o vínculo com o real, com o factual, com o objetivo, e passe a achar que se está na rede é verdadeiro. É diferente da simples mentira. A pessoa que espalha uma mentira sobre o adversário não é adepta à pós-verdade, é simplesmente um mentiroso. Isso é uma das coisas mais antigas do planeta. Agora, a pessoa que, ao acessar todas as informações da internet, acredita naquilo que diga respeito ao seu universo, porque nossa seleção hoje da verdade é uma seleção afetiva de identidade, não é uma seleção objetiva. Então, tudo que disserem de errado, de mal ou de ruim, sobre quem eu não gosto é verdadeiro. Eu acredito. Eu acredito, porque o critério é individual. Volto àquilo que eu havia dito anteriormente. A centralização no indivíduo, a marca narcísica, a vontade de definir o meu eu como eu absoluto, é uma das marcas contemporâneas e é uma das coisas que caracteriza tanto esse mundo líquido que o falecido Zygmunt Bauman tanto destacava. Ou seja, não se trata de pós-verdade se eu simplesmente minto. Hoje, como todos sabem, há empresas especializadas em fake news. Hoje há pessoas que passam o dia no computador com 20, 30 perfis falsos para evitar a fake news ou recebem dinheiro para atacar. E a União Europeia criou recentemente um time de especialistas para combater notícias falsas. Exatamente. Mas isso é um pouquinho tapar a peneira com o sol, porque a internet esgarçou e capilarizou a capacidade de acesso à informação. O lado positivo disso é que mais gente tem acesso à informação. O lado negativo é que mais gente tem acesso à informação também. Percebam que o que o professor falou é algo que tem muito a ver também com as provas. Frequentemente aparece para você julgar uma nota, uma notícia, um título de uma matéria jornalística, no qual a emotividade do indivíduo vai estar muito inserido a isso. Por exemplo, na nossa aula de atualidade, quem está acompanhando, nós estávamos vendo as questões da polarização. Essa polarização tem muita ligação com a pós-verdade. O entendimento que o indivíduo faz da sua realidade, de um texto, da leitura do mundo, vai de encontro com a sua individualidade, como o Karnal nos falou, e também de encontro com esse sentido de pós-verdade que está inserido nos meios digitais. O problema não está no acesso à informação, mas está na forma em que se obtém essa informação. Olhando para uma questão de vestibular, está na forma, por exemplo, em que você lê o texto. Se você não tem o hábito de ler matérias jornalísticas, quando você se voltar para esse texto, você vai estar imbuído, você vai estar inserido dentro de uma perspectiva de leitura de mundo que é sentimental. Ou seja, se você lê apenas romances, você não vai conseguir compreender apenas um texto jornalístico. Você vai ter uma leitura com base naquilo que você já conhece, naquilo que você já leu, naquilo que você já tem de conhecimento de mundo. A pós-verdade, então, é baseada em discursos e textos que tentam nos emocionar para manipular ou distorcer a realidade que percebemos. Perceba que vai muito de encontro com o que o Leandro Carnal acabou de nos dizer, né? Tanto uma leitura de um texto quanto a leitura de um post, ela vai estar inserida dentro de um veículo emocional, dentro de uma proposta para te causar emoção. É por isso que muitos políticos têm utilizado essa técnica com o objetivo de obter apoio da população, apelando para um sentimento, seja ele favorável ao grupo ou não. Um dos recursos mais utilizados são os discursos populistas, que nós vemos em várias eras, entre elas a era nazista, de Hitler, a era de Pinochet, a era de Trotsky na Rússia, ou até do Fidel em Cuba. Estes discursos populistas são... Professor, Oi. Podemos dizer assim que os discursos populistas, na sua maioria, eram de ditadores, né? Poucos foram, vamos dizer assim, os populistas que não eram ditadores, né?
Igual, por exemplo, aquele Jânio Quadros, ele era um populista, né? E era um ditadorzão aquele cara. Uhum. Nós temos que pensar que o discurso populista, geralmente, claro que a gente consegue ver exceções dentro de um veículo, de um governo democrático, o populismo em si não é errado. Por quê? Se nós formos olhar a Constituição da democracia no seu viés da polis grega e romana, ele é popular. Então, a democracia ela tem de ser popular. Ela desvinculou-se do populismo quando centralizou-se na mão de poucos. Então, essa visão de que a política não faz parte do povo é uma enganação, né? Porque tudo que nós fazemos é política. Qualquer ação que nós tivermos está envolto em uma atuação política, porque política vem de polis, que polis forma povo. Mas há muitos que utilizam um discurso que seja para a ordem do popular como forma de manipular as massas. Nesse momento, quando isso ocorre, nós vemos a atuação da pós-verdade. Então, nós vemos que o discurso populista, dentro de um veículo democrático, que tem o intuito de manipular as massas para que tenha um posicionamento para A ou para B, para a esquerda, para a direita, para fulano, para ciclano, aí sim, nós podemos dizer que está caminhando para um sentido ditatorial. A partir do momento em que você vê que esse discurso conseguiu envolver grande parte da população e todo mundo pensa daquela forma, matem os judeus, eliminem os ciganos, matem os pretos, preto não merece isso, gay não merece aquilo, mulher não merece aquilo outro. Aí nós temos, sim, uma formação ditatorial a partir do discurso populista. Entenderam isso, pessoal? Muito boa pergunta, Gustavo. Nós percebemos, então, que esse discurso populista vai voltar-se para as massas de maneira a influenciar com promessas muitas vezes impossíveis. Velho, quantas vezes a gente vê um político fazendo uma promessa que a gente já sabe que ele não vai cumprir. Mesmo assim, o povo vai lá e vota, né? Aí você pensa, não, como o povo é burro. Não é burro. É porque está envolto nesse sentimentalismo da pós-verdade que promove, então, essas promessas políticas de gente para gente com soluções simples para problemas que são complexos. Esse que talvez seja o ponto que nos chama a atenção. Problemas complexos que necessitam de soluções complexas, soluções mais amplas, que apenas uma promessa factual, pontual, não conseguirá resolver. Eu gostaria de chamar para o nosso discurso, para a nossa aula, um outro filósofo também muito bom, o Mário Sérgio Cortella. É o nome que se dá, especialmente nos 10 anos mais recentes, a noção de uma relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm. Pós-verdade é o nome que se dá, especialmente nos 10 anos mais recentes, a noção de uma relativização do conceito do que é verdadeiro, não a partir daquilo que é a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm. Existiria uma circunstância que se diria no passado em que o império, né, há alguns milhares de anos foi só da religião. Depois, para usar as mensagens que fez Augusto Conte no século XIX, a humanidade, que era só mística em relação às suas crenças, ela passa para o que se chamará de uma convicção mais filosófica e, a partir especialmente, né, do século XVI, uma presença maior do que nós chamamos de ciência moderna. Né, e, portanto, a noção de verdade se construirá, né, nos 300 anos mais recentes em função daquilo que é positivo, daquilo que pode ser comprovado. No século XIX, Augusto Conte terá uma escola, né, de filosofia chamada positivismo, em que se fará, né, a comprovação daquilo que pode ser chamado de verdadeiro em função dele ter a positividade dos dados. Daí, a ciência da modernidade e, portanto, também agora da contemporaneidade, usa, né, como ferramenta principal a experimentação.
Não basta eu raciocinar, é preciso que eu experimente na própria realidade. Durante séculos, a ciência no Ocidente, a ciência, ela não fez um estudo prático sobre algo que a gente comentou um dia num dos encontros, né? Que é o fato de que Aristóteles, um dia, sugeriu na sua obra, né, sobre natureza, sobre física, né, ele sugeriu que quando você, do alto de uma torre, né, lança dois objetos que têm um peso diferente, atenção nas palavras que eu vou usar agora. Obviamente, se eu do alto de uma torre lançar do alto, na mesma altura, um elefante e um coelho, é claro que o elefante vai cair mais rapidamente. É óbvio. Né? Olha que coisa. Exceto, tirando disso a crueldade que eu acabo de dizer, né, que é o soltar um elefante e um coelho, só a título de exemplo de peso, né? O que vale ali, naquela lógica, é que o elefante, é lógico que ele vai cair mais rápido. Aristóteles sugeriu esta lógica. Galileu resolveu fazer uma coisa que foi testar, isto é, experimentar se aquilo era correto. Subiu numa torre, soltou dois objetos com massa diferente e eles caíram absolutamente, né, ao mesmo tempo. Evidentemente que Galileu não tinha ainda aquilo que Newton vai mostrar depois. Né? Isto é, a ideia centrada numa fórmula de que o que é constante é a aceleração da gravidade. Por isso, independe na nossa atmosfera daquele tipo de massa. Né? E, portanto, de novo na experiência cruel, soltasse o elefante e o coelho do alto, eles viriam e bateriam no chão ao mesmo tempo. Quem aqui gosta de cinema, né, deve ter assistido um filme maravilhoso, maravilhoso, chamado Enigma de Caspar Hauser. É um filme estupendo que conta uma história real, né, de um menino, já não tão menino, né, no século XIX, que foi criado, né, fechado num lugar. Nunca ele encontrou ninguém. Ele foi recluso, digamos, num porão, e ali ele foi criado. Um dia ele foi localizado, e ao ser tirado dali, como ele nunca viu o mundo, atenção, nunca viu o mundo, né, como ele nunca encontrou outras pessoas, do que era feita a matéria dos sonhos dele. Porque ele relatava sonhos. Se ele nunca tinha visto, ele sonhava com o quê? E ele tinha sonhos. Eu não vou passar o filme todo, porque vale assisti-lo. Mas olha, há uma hora que ele está sendo, entre aspas, não, sem aspas, estudado, para ver como seria a mente. Alguns cientistas estão estudando Caspar Hauser para ver como seria a mente de alguém que tem uma mente intacta. Isto é, que nunca colocou em uso, né, aquilo porque ficou sendo alimentado de modo recluso, né, ali num porão. Obviamente que o Cortella, ao trazer para nós essas análises filosóficas, está tentando nos fazer entender que a percepção do indivíduo, quando ela é inserida a partir de elementos que constroem apenas uma forma de entender o mundo, ele não vai ter uma pluralidade de compreensão. Dessa maneira, no momento em que você é inserido apenas no mundo digital, tem informações apenas de grupos em que você apoia, você não vai entender a realidade numa forma totalitária, mas vai entender apenas a partir de um único sentido. Eu tenho um livro que é Os 10 Motivos para você eliminar as suas internets. E ele fala muito sobre isso. Se você já tiver falado... Tá. Alice pergunta assim, se você já tiver falado sobre, me desculpe, mas a fofoca, por meio de um repasse de informações distorcidas, tal ação, ao passar adiante, pode ser considerado como efeito dominó? Dominó, eu não sei, Alice, porque para que isso possa acontecer, é necessário que as outras pessoas tenham apenas a mesma visão de mundo desta pessoa que repassa a fofoca. Mas a fofoca pode entrar no campo da fake news, no campo da mentira ou no campo da pós-verdade. Na fake news, quando ela, por exemplo, não tenta dizer uma coisa que não é real de outra pessoa, no sentido de destruir a sua imagem. Essa é a fofoca vista pelo visto da fake news. A mentira é quando a pessoa conta um fato
mas esse fato está sobre uma outra ótica. Por exemplo, estava numa festa e todo mundo se alcoolizou, e eu quis dizer que naquela festa apenas fulano se alcoolizou. Isso é uma mentira. Agora, a pós-verdade é, eu pego esta fofoca, coloco mais fatos, isso acontece frequentemente, coloco mais fatos do que ocorre, e isso ocorre em todos os âmbitos, principalmente quando eu não sei a veracidade deste fato. Mas aí eu acrescento elementos para que ela fique mais chamativa, mais emotiva e que atrai as pessoas. Mas, de certa forma, eu não estou deixando de tratar da verdade, da realidade. Por isso que se chama pós-verdade, além da verdade. Então, nesse sentido, a fofoca torna-se uma pós-verdade. Muito boa pergunta para nós exemplificarmos. Assim, obrigada, Robson. Aí, nós temos que tanto os discursos quanto as notícias compartilham várias características que aumentam seu atrativo, no sentido que acabamos de exemplificar aqui da pós-verdade. Algumas dessas características são a simplicidade e a coerência, porque quanto mais simples, sem trazer uma análise mais profunda do fato, mais pós-verdade ela terá. Elas propagam explicações muito simples que nós vamos entender de forma coerente. Coerente no sentido de o seu conhecimento de mundo. Você une A mais B e fala, mas peraí, o que a pessoa falou tem lógica. Tem lógica, por exemplo, a partir da perspectiva do preconceito. Tem lógica a partir da perspectiva da democracia. Mas tem lógica numa totalidade maior, ou seja, real. É por isso que a pós-verdade ela está envolta em dicotomias. Ou seja, nem tudo é preto e branco. Se você não é um dos mocinhos, você é um bandido, o que não é verdade. Temos ali o centro. E falando em humanidade, todos estão envoltos em uma cápsula de bondade e de maldade, em certos níveis. A pós-verdade, então, vai trazer uma visão mais ideológica, um futuro mais esperançoso. Se eu elimino o mal, eu tenho só o bem, o que não é a verdade. Essas características da pós-verdade irão torná-la atrativa, em especial para pessoas inseridas em certos grupos comunicacionais, que têm apenas um tipo de informação, especialmente para as pessoas que se sentem confusas, desorientadas e inseguras. Além disso, essas pessoas geralmente se sentem ameaçadas, humilhadas ou insignificantes. Por isso também tem uma motivação intensa de buscar importância dentro de um grupo. Entra muito aquele sentido que as mães sempre falam, né? Você não precisa fazer o que os seus amigos fazem para você ser aceito pelo grupo. Se eles gostam de você, eles vão te aceitar do jeito que você é. Vamos ver um outro comentarista que trata também desse sentido da pós-verdade, dessas características. Essa capacidade de crer não é temperada com uma vontade de duvidar. Nós corremos o sério risco de achar que as nossas posições são as únicas verdadeiras, as únicas corretas e, o que é pior ainda, as únicas que têm validade e todas as outras estão erradas. Em geral, quando nós temos muita informação, como acontece aqui nas redes digitais, nessa aqui onde a gente está agora, existe uma tendência da gente filtrar essas informações não de acordo se essa informação é certa ou errada, mas de acordo com a minha vontade de acreditar numa informação. Às vezes a gente aprende que para eu confiar numa informação, eu tenho que saber se ela é certa ou errada. Na verdade, o processo também tem uma outra direção. Muitas vezes, eu acho certa uma informação que diz aquilo em que eu acredito. Quando a informação reforça aquilo que eu já acredito, para mim eu considero certo. E errado é tudo aquilo que mostra outro ponto de vista. Esse tipo de atitude, ele é muito natural para todos nós. Afinal, é sempre melhor você estar certo do que você estar errado. Só que no cotidiano, estar errado faz parte do jogo. Corrigir posições faz parte do negócio. Saber que você é capaz de errar é o primeiro e mais importante ponto para você poder acertar depois. Só que eu só consigo perceber que eu estou errado se eu duvido da informação que eu tenho. O primeiro ponto para evitar um dogmatismo que pode gerar até a violência
é questionar de tempos em tempos se eu sei de verdade aquilo que eu acho que eu sei. E mais ainda, se as informações que estão chegando para mim são verdadeiras. De onde que elas vêm? Quem passou? Mesmo quando elas chegam pelas mãos de alguém que eu amo e que, portanto, tem tudo para ser verdade, quando alguém no grupo da família compartilha uma informação, é importante manter um tom mais cético, um tom de dúvida. De onde a pessoa conseguiu essa informação? Não é porque a pessoa é minha amiga que ela teve cuidado da informação. Às vezes ela passou porque achou divertida, sem uma preocupação maior. E é verdade, a gente faz isso também. A informação às vezes é tão legal, ou ela diz tanto para mim, que eu simplesmente passo ela para frente sem ter uma reflexão. O problema é que isso pode ter consequências muito graves. Percebam, isso que o teórico está nos dizendo é exatamente o que nós acabamos de ver. E é um posicionamento que nós temos que ter. Na verdade, o posicionamento que vocês têm nas provas. Toda vez quando você vai resolver um exercício, a primeira coisa que lhe vem é a dúvida. Qual que é a certa? É a B, a C, a D ou a E? É nesse sentido que ele nos fala para ter esse posicionamento. O que nós percebemos e que tem nos demonstrado com a pós-verdade, a falta do diálogo. Pensem, a falta de diálogo num grupo religioso pode levar a extremos dogmáticos. A falta de diálogo dentro de um relacionamento pode romper com esse relacionamento, com essa relação afetiva. Todos esses elementos são a construção da pós-verdade. E lembre-se, a partir do momento em que você não tem dúvida, você cria percepções, ideias que são apenas suas, que às vezes podem estar desvinculadas com a realidade. Ao observar alguém a partir de uma perspectiva que apenas você tem, você pode tirar conclusões que são ora precipitadas e ora incorretas. Quero ressaltar, por exemplo, o fato da fake news, acho que de 2 ou 3 anos atrás, de uma mulher que foi confundida com uma pessoa que abusava de crianças e fazia rituais de magia negra com ela. Depois ela ser lixada, a população, a partir apenas desse prisma, pegou e linchou a mulher, apedrejou ela na rua. Né? Ela morreu sem saber o que estava acontecendo com ela, quando na verdade não era aquilo. Percebam, então, o quanto que é pernicioso e perigoso estar introjetado em todos os elementos sociais, tanto na sua prova como estudante, quanto na sua vida real. Alguma dúvida, seres humanos? Temos um minutinho ainda. Ok, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que amanhã nós temos a nossa aula de literatura. Vamos continuar com os nossos estudos. Hoje à noite temos nossa aula de atualidades. Espero todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Tchau!